Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre banana. Bom, imagine dois bananais vizinhos, mesma muda, mesmo adubo, mesma água. No primeiro, cachos finos, desuniformes e o que o mercado paga pouco. No segundo, cachos pesados, com pencas longas e que os compradores disputam a tapa. Qual a diferença? Não é sorte, é a poda de elite. Eu conheci um produtor que estava quase desistindo da bananicultura, porque a conta não fechava. E o problema não era a planta, era o manejo. Ao deixar de tentar dominar a técnica de ser um espadachim dos bananais e começar a estudar a técnica correta de poda, ele não apenas aumentou o peso médio do cacho, mas dobrou a lucratividade na mesma área. A dor de ver seu esforço desperdiçado acaba hoje, se esse for o seu caso. Nós estamos aqui para te ensinar a cirurgia que vai fazer a sua bananeira produzir ouro. A nova agricultura, gente, ela não perdoa amadorismo, tá? Ela é muito técnica. Se você quer estar entre os 10% de produtores que realmente ganham dinheiro no campo, seja ela em qualquer cultura for, você precisa dominar cada detalhe técnico. Portanto, inscreva-se no canal para você ter acesso à nossa central de inteligência. Curta esse vídeo se você acredita que o manejo correto é a chave para o lucro. E comente aqui qual a sua maior dificuldade na hora de fazer a poda da bananeira. Sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo artigo. Poda não é apenas cortar folha. É uma intervenção fisiológica para direcionar a energia da planta para o cacho. Isso é muito importante. Eu mergulhei na nossa biblioteca de artigos para estudar e estruturar um protocolo de poda perfeita, respeitando o ciclo da planta. E o que você verá agora na nossa infografia do notebook LM é a ciência por trás do peso do cacho. Então preste atenção na ordem dos cortes, porque isso muda tudo e inclusive os seus lucros. Para quem cultiva banana, o objetivo é um só, né? Cachos maiores, mais pesados. Mas e se o grande segredo não estivesse só na adubação ou na irrigação, mas numa técnica que muita gente acaba deixando de lado? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar da poda, uma prática que, olha, quando é bem feita, transforma completamente uma colheita. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente sai de uma colheita boa para uma colheita espetacular? Sabe? Aquele cacho pesado, com fruta grande, que a gente vê nos bananais de ponta. Será que tem um segredo? A resposta? Olha, é mais simples do que a gente imagina. A resposta tá aí, ó, na poda perfeita. E a melhor parte é que não é mágica nenhuma, é pura técnica. O segredo tá numa poda bem feita, e é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, passo a passo, para dominar essa arte. Beleza, então vamos começar do começo. Antes de sair cortando, é super importante entender por que a gente poda e o que a gente está fazendo, né? Uma boa preparação, como diz o ditado, já é meio caminho andado. E olha que interessante, todos esses pontos estão ligados. Pensa assim, quando a gente tira uma folha doente, não é só para evitar que a doença se espalhe. É como se a gente falasse para a bananeira, não gasta sua energia aqui nessa folha que não vai dar em nada, manda tudo lá para o cacho, para as frutas. É uma ação só, mas que resolve um monte de coisa e foca a força da planta onde realmente importa. Para podar direito, a gente precisa conhecer a anatomia da planta. E o pseudocaule é tipo o coração da bananeira. É importante saber que ele não é um tronco de madeira, como numa árvore. Ele é formado por camadas e mais camadas de folhas, uma sobre a outra. Entender isso é fundamental para saber onde cortar sem machucar a planta. Agora, as ferramentas. O mais importante aqui, pessoal, é a limpeza. Pensa nesse facão, nessa tesoura, como se fosse o bisturi de um médico.
Se não limpar direitinho com uma solução desinfetante, a gente acaba passando doença de uma planta para outra. Aí, em vez de ajudar, a gente prejudica o bananal inteiro. Ok? Com a base entendida, vamos para a parte prática. Agora que a teoria vira ação e a gente começa a ver o resultado de verdade. Primeiro passo, a poda de formação. Isso aqui é a base de tudo. É como criar a planta desde pequena, sabe? Ensinar o caminho certo. A gente tira a competição dos brotos que não interessam, limpa as folhas ruins e basicamente diz para a bananeira: toda a sua força vai para esse caule principal aqui. Foca nele. E o resultado disso, olha só esse número. A gente está falando de um aumento de até 20% na produtividade. 20%! Não é pouca coisa. Imagina só, 1/5 a mais de banana na colheita. Tudo por causa desses cortes lá no comecinho. É um ganho gigantesco. E não sou só eu que estou dizendo não. Os especialistas confirmam. Uma poda de formação bem feita é o que prepara o terreno para uma colheita farta e de qualidade. O sucesso do cacho lá na frente começa aqui, na base da planta. Passo 2. O desbaste, ou a limpeza dos filhotes. A bananeira é uma família, né? Tem a planta mãe e os filhotes brotando em volta. O desbaste é basicamente gerenciar essa família. A gente escolhe os melhores filhos, os mais fortes, para serem os sucessores e tira os outros para não ter aquela briga por água e comida. Assim, a produção continua sempre com plantas de primeira. Agora, a desfolha. Pensa nisso como a faxina regular do bananal. Aquelas folhas velhas, secas, amareladas, elas são um peso morto para a planta e um hotel 5 estrelas para pragas e doenças. Tirar essas folhas não só limpa a planta, mas abre espaço para o ar circular, para o sol entrar, ou seja, cria um ambiente muito mais saudável para o cacho se desenvolver. Beleza, o básico a gente já pegou. Agora vamos refinar a técnica e para o próximo nível. São esses detalhes que vão separar uma colheita boa de uma colheita fora de série. Cada uma dessas técnicas é um ajuste fino, um detalhe que faz a diferença. Ensacar o cacho é para proteger a fruta, garantir a qualidade visual. Já tirar a raiz masculina, o coração ou até algumas pencas menores é uma decisão estratégica. É dizer para a planta, em vez de produzir 200 bananas pequenas, vamos focar a energia e fazer 100 bananas grandes e pesadas. É qualidade acima de quantidade. Mas um ponto super importante, a poda sozinha não faz milagre. Uma planta bem podada é como um carro de corrida com o motor ajustado. Ele precisa do combustível certo para andar. E esse combustível é a nutrição. A gente precisa tanto do orgânico, que melhora o solo a longo prazo, quanto do químico, que dá aquele boom de energia na hora certa. Um complementa o outro. E junto com a comida vem a bebida, né? Água. Bananeira é basicamente água. Não adianta nada fazer a poda certinha se falta água, principalmente na hora que o cacho está enchendo. Garantir uma irrigação eficiente é o que vai fazer todo aquele trabalho da poda se transformar em peso no cacho. E depois que a gente poda, acabou? Nada disso. Pensa que cada corte é uma ferida aberta. A gente precisa proteger esses cortes, passar um curativo, que no caso é um fungicida, para evitar a infecção. E, claro, continuar de olho nos inimigos, como nematóides e brocas. É cuidar da planta para ela se recuperar bem e não perder todo o benefício que a poda trouxe. Para fechar, vamos falar do que não fazer, porque, tão importante quanto saber o que é certo é saber onde a gente pode errar. Conhecer esses erros comuns evita que a gente ponha todo o trabalho a perder. Olha só essa lista. Cada erro desses tem uma consequência bem chata. Deixar filhote demais é briga por comida. Cortar de qualquer jeito é porta aberta para doença. Não limpar a ferramenta, já falamos, é espalhar problema. E um erro que muita gente comete, sair tirando folha verde, folha saudável, achando que está limpando. Pelo contrário, a folha verde é a usina de energia da planta. Tirar ela é diminuir a força para produzir fruta. É um equilíbrio, tem que saber o que tirar e o que deixar. E é isso, fechamos o ciclo. Deu para ver que a poda perfeita não é uma coisa que se faz uma vez e pronto, né? É um diálogo constante com a planta. E a pergunta que fica é, com tudo isso em mente, como vai ser a próxima colheita? Porque o potencial para ter cachos mais pesados, frutas melhores... Bom, agora não é mais segredo. Tá na mão de quem põe a mão na massa e cuida bem do bananal. Viu aí, pessoal? O que você acabou de ver agora é a técnica que separa os amadores dos profissionais. Mas os detalhes sobre o momento exato de cada poda, as ferramentas corretas, o manejo pós-colheita, eu deixei tudo isso preparado para você no site.
Não é uma isca, não tem custo, gente. Pode entrar sem problema, não tem erro. É o meu compromisso para que o seu Bananal seja uma máquina de lucro. Se você já está nesse site, ou seja, você está vendo o vídeo através do site, termine de assistir o vídeo e role para baixo e leia o artigo completo, que você vai ter toda a informação e você vai se tornar um expert no assunto. Agora, se você estiver no YouTube vendo este vídeo, o link para o artigo está no topo da descrição desse vídeo. E lembre-se, você está acessando a maior biblioteca de agro do Brasil, com muitos artigos. O Agro Brasil Digital é o seu oráculo para o sucesso. Não deixe o peso do seu caixa ao acaso. Até o próximo vídeo. Um abraço.